Senhor. Estamos aqui, Senhor. Estou aqui. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Nós estamos seguros em Tuas mãos. Eu seguro em Tua. Confio em Ti, Senhor. Confio em Ti. Somente em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Aleluia. Queremos, Senhor, Te conhecer mais e mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diz a palavra dEle. Que nós possamos cada vez ir mais fundo na intimidade com Ele. Aleluia. Nada existe igual a Tua presença, Senhor. Aleluia. Eu seguro em Tuas mãos, eu confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Ir mais perto, Onde eu te encontro, no lugar secreto. no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, Pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, leva-me mais perto, onde eu Senhor. te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me Aos Teus rendo, pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de chamar aqui à frente as crianças abaixo de 10 anos, as crianças, para podermos orar por vocês. Nós vamos ter escolinha, por favor, as criancinhas venham até o altar, em nome de Jesus. Galerinha de Jesus, amém? Estenda suas mãos e vamos abençoar nossas crianças em nome de Jesus. Ó
Deus, nós apresentamos ao Senhor, Pai, cada criança agora. Ó Deus, pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre a vida delas a tua graça, ó Pai, a tua unção, Pai, o teu poder. Deus, sempre livrando, Deus, de tudo aquilo que não provém de ti. Abençoa agora, Deus, a professora, Deus, que estará ministrando a aula, Senhor Deus, para elas. Que elas possam, Deus, em nome de Jesus, ser alcançadas pelo poder do teu Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, ó Pai, cada uma dessas crianças, também os seus pais, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, nós que aqui ficamos, em duas passagens. A primeira, em Efésios, capítulo de número 2, versículo 10. Efésios, capítulo de número 2, versículo 10. E depois nós vamos também ler 1 Pedro, capítulo 4, o verso 10 e 11, que é o texto do tema do ano de 2025, chamados para servir. Primeiro texto, Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10. E o outro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10 e 11. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Primeiro texto diz assim, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 10 e 11, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Eu quero falar nesta noite acerca desse chamado de Deus para o serviço, ou para servir a Deus. Na verdade, nós fomos colocados, querido, nesta terra, nós estamos aqui nesta terra para dar uma contribuição ao mundo. Nós não estamos aqui, ou nós não fomos criados apenas para consumir recursos, como, por exemplo, comer, respirar o ar, ocupar um espaço no mundo. Não. Deus, Ele nos projetou, Deus projetou você, Deus me projetou para que a minha vida, para que a sua vida faça uma diferença no mundo onde nós estamos. Nós não estamos aqui por acaso. E na verdade a Bíblia, ela diz que eu e você somos servos de Deus. Somos servos de Jesus Cristo. Quando nós declaramos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, nós não cremos, nós não aceitamos a Jesus apenas como Salvador, mas nós o aceitamos também como Senhor. Logo, sendo Ele Senhor, nós somos servos. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia as suas cartas, em muitas delas, ele se apresenta assim: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Então, servir, na verdade, é uma consequência natural daquilo que somos. Se somos servos, o que o servo faz? Qual é a função do servo? Não é servir? Então, somos servos e o servo, ele existe para servir. Você não pode se esquecer disso. E nós muitas vezes não temos vivido assim como servos. Muitas vezes nós temos agido como senhores. E não foi para isto que Deus nos chamou, não foi para isso que Deus nos colocou nesse mundo. Ele nos colocou nesse mundo para que nós possamos servir.
E eu quero pensar com você aqui rapidamente algumas razões básicas para servirmos a Deus. E a primeira razão que eu quero dar aqui para você nessa noite é que nós servimos a Deus porque temos um exemplo a seguir. Que exemplo é esse, pastor? O exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo foi e Ele sempre será a nossa maior inspiração do que é servir, né? Do que é servir. Jesus é aquele a qual nós devemos imitar. Quando nós dizemos, sou o discípulo de Jesus, sou o seguidor de Jesus, o discípulo ele imita, o discípulo faz igual ao mestre. Então nós precisamos ter Jesus como nosso exemplo a seguir. E Jesus nos deu o exemplo de servo, né? Ele é aquele a quem nós devemos imitar a sua maneira de viver, a sua maneira de amar e a sua maneira de servir. Quando você lê os evangelhos, da importância de você ler a Bíblia, você não pode apenas ler a Bíblia no domingo pela manhã, se você vem no culto de manhã, ou domingo à noite, ou na terça-feira, culto de oração. Você precisa ter o hábito da leitura. E uma coisa que de fato precisamos ler para aprender acerca da pessoa de Jesus é os evangelhos. Não é à toa que temos 4 evangelhos, onde eles irão retratar a pessoa de Jesus. Ali eu aprendo quando eu leio que Jesus, ele amava as pessoas, ele servia as pessoas. E da mesma maneira também nós precisamos estar disposto a isso. É verdade que servir não é algo fácil. Não é fácil porque é contrário à nossa natureza caída, à nossa natureza corrompida, à nossa natureza pecaminosa. Na verdade, nós temos a facilidade, ao invés de servir, é de ser servido. E muitas vezes nós agimos assim. Nós queremos ser servidos pelas pessoas. Nós não queremos servir. Achamos melhor ser servido do que servir. Mas é exatamente o contrário, querido. Nós precisamos aprender com o nosso mestre Jesus Cristo, né? E quando nós pensamos nele, então, como modelo a seguir, percebemos que Jesus andou no seu tempo na contramão da filosofia egoísta daquele tempo e principalmente de hoje. O apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos. E às vezes nós estamos vivendo da forma do mundo, no nosso egoísmo, pensando apenas em nós mesmos, pensando apenas naquilo que diz respeito à minha vida, em detrimento à vida do outro. Eu não estou dizendo aqui de você estar preocupado com a vida do outro. E às vezes nós temos esta preocupação de saber o que o outro está fazendo, se ele está fazendo algo errado, mas não é esta preocupação que nós temos que ter com o outro, mas é com o bem-estar do outro. É de nos colocar diante deles, das pessoas que estão à nossa volta, e aí começamos, né? Aprendemos na palavra de Deus que nós temos que amar o nosso próximo. E quem é o meu próximo? Dependendo do lugar onde eu estou, nesta noite, por exemplo, o próximo é esse que está sentado do teu lado direito, do teu lado esquerdo, atrás de você, à tua frente. Quando você vai na sua casa, o teu próximo é a tua esposa, é os teus filhos, é o teu marido, é os vizinhos que estão ali à volta da sua casa. No teu trabalho, se você é patrão, são os seus empregados, ou se você é empregado, é o seu patrão, é os seus colegas, colaboradores ali da empresa, na escola, na faculdade. Então, por onde quer que eu vá, por onde quer que eu possa estar, eu tenho a oportunidade de servir alguém. E Jesus, ele nos dá esse exemplo. Lá em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 8, está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Este é o exemplo que Jesus nos dá, né?
Outro texto, Marcos 10:45, diz para nós: pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, ele é um exemplo a seguir. Nós precisamos servir a Deus, porque temos em Jesus um modelo, temos em Jesus o exemplo do que é servir. E se nós queremos viver a semelhança de Jesus, aí a palavra cristão, quando nós nos denominamos cristãos, estamos dizendo: eu sou como Cristo, me pareço com Ele, falo como Ele, ajo como Ele, amo como Ele, sirvo como Ele. Será que nós temos servido verdadeiramente? Será que verdadeiramente temos sido cristãos? Algo para que nós possamos pensar. Então, se nós como igreja desejamos viver e amar a semelhança de Jesus, nós iremos precisar servir a Deus, servindo como Jesus serviu as pessoas. Jesus serviu as pessoas. Jesus foi alguém que, por onde quer que ele andava, as pessoas que o procuravam tinham a sua atenção, né? Tinha o seu amor, tinha o seu cuidado, tinha a sua compaixão. A compaixão é você se compadecer do outro. A autocompaixão é você se compadecer de si mesmo. E às vezes nós agimos com a autocompaixão ou autocomiseração. A Bíblia não nos ensina a termos compaixão de nós mesmos. A Bíblia nos ensina a termos compaixão do outro. Isto revela, isso demonstra, né, a atenção que damos a nós mesmos. O egoísmo, muitas vezes, que impera na nossa vida. Nós, assim como Jesus, temos um chamado de Deus. Jesus veio, como o texto está dizendo, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós também fomos colocados nesse mundo, fomos tirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do amor de Deus, para servir. O texto que nós lemos aqui de Efésios, o primeiro texto, deixa claro isso quando fala no versículo 10, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. As boas obras fala das boas ações, das boas atitudes, né, do compartilhar, do amar, do se compadecer pelo outro, pela miséria do outro, pela vida do outro. Deus nos criou para isso, queridos. Nós não podemos nos esquecer disso. E temos em Jesus o maior exemplo a ser seguido. Segundo lugar, nós servimos a Deus porque temos também uma tarefa a cumprir. Antes de você nascer, antes de eu nascer, Deus já definiu uma missão para cada um de nós nesta terra. Antes de você vir ao mundo, Deus já havia projetado toda a sua história. E dentro desse projeto de Deus, Deus deu a você, Deus deu a nós, a cada um de nós, uma tarefa a ser cumprida. Eu gosto muito de pensar na vida do profeta Jeremias. E eu tenho nesse texto aqui a minha chamada. Deus falou muito ao meu coração quando eu lendo esse texto aqui, eu percebi que conhecia Jesus ainda adolescente, na minha adolescência. E Deus falou ao meu coração nesse texto, quando diz assim o texto, o profeta diz, antes que eu te formasse, Deus falando para ele, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei, e te constituir profeta às nações. Percebe como é profundo o texto? Ele está dizendo, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Antes que você saísse da madre dela, eu te consagrei, te constituí profeta às nações. Então Deus, Ele tem uma tarefa para cada um de nós, Ele tem uma missão para cada um de nós. Deus tinha uma obra especial para Jeremias. Que obra era esta?
que ele fosse profeta. E uma obra especial não é somente para o pastor ou os pastores, suas esposas, os missionários, não. Essa obra especial é para todos nós. Deus, ele tem algo específico, ele tem uma obra especial para cada um de nós. E nós precisamos, uma vez que entendemos que somos servos de Deus, buscar, compreender que obra é esta? O que Deus quer fazer de mim? Como que Deus quer me usar? Em que área específica Deus quer me usar? Que missão eu tenho que cumprir? Você precisa ter esta preocupação, querido. Você precisa pensar acerca disso, acerca da missão que Deus tem entregado a você, a tarefa que Ele tem para cada um de nós, no seu reino, né? Deus tem no seu reino uma posição para você. Deus tem no seu reino um lugar, Deus tem um propósito, Deus tem um papel, Deus tem uma função para cada um de nós dentro do seu reino. E o que nós vemos hoje são as pessoas simplesmente vivendo, ocupando espaço, comendo, bebendo, dormindo, vivendo. Mas a vida, uma vez que eu não entendo o propósito de Deus, eu não entendo por que Deus me colocou neste mundo, eu não entendo por que fui salvo, e eu não fui salvo, nós não podemos entender que fomos salvos apenas para ir ao céu, para morar no céu. Não, antes de ir ao céu, há uma missão, há uma obra, há boas obras que nós precisamos realizar. Ah, pastor, então eu vou para o céu se eu for uma pessoa boazinha, se eu fazer boas obras? Não. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas as obras, elas precisam estar presentes na minha vida. Porque, na verdade, eu fui salvo, como diz Efésios 2:10, eu fui salvo para a prática das boas obras. As obras não me salvam, mas elas precisam estar presentes na minha vida, no meu dia a dia. Eu preciso, como Jesus disse aos seus discípulos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se coloca uma lâmpada, uma cadeia no alqueire, mas coloca-se no velador, para que possa brilhar, para que possa clarear toda a casa. Assim também somos nós. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. Nós temos que nos apresentar ao mundo como igreja. Porque, na verdade, a igreja do Senhor Jesus é o seu corpo, é a manifestação dele no mundo. E se a igreja se oculta, se a igreja se esconde, se a igreja está sempre dentro das quatro paredes, adorando a Deus, orando e dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, é fato, é verdade, Ele vai voltar, Ele virá um dia, e esse dia se aproxima cada vez mais e mais. Mas antes da sua vinda, da sua volta, nós, igreja do Senhor, temos uma tarefa a cumprir. Temos um papel a realizar nesse mundo, temos uma função a cumprir. Jesus disse lá em João 15,16, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis muitos frutos. Jesus escolheu cada um de nós. Jesus colocou você nessa igreja. Tantas igrejas na cidade, né? Igrejas bonitas, grandes, mas Deus te colocou neste lugar. E você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus quer usar você nesta obra, nesse ministério. Com a missão que Deus deu a esse ministério. Então nós precisamos, amados, nesse novo ano, o ano de 2025, nos despertar. O ano de 2024 foi o ano do avivamento, foi o ano de buscar o Espírito Santo, buscar a unção, buscar o poder de Deus, nos avivar, mas avivar para quê? Para que ter poder? Para que Deus vai nos encher com o seu Espírito, com o seu poder? Atos vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas.
em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Nós somos chamados então para frutificar no reino de Deus. Então cumpramos a nossa tarefa. Terceiro lugar, servimos a Deus, porque fomos também capacitados por Ele. Deus não apenas nos chama a servi-lo, mas Deus também, Ele nos capacita. E como que Ele nos capacita? Nos dando o seu Espírito, e por meio do seu Espírito nos dando dons espirituais. Dons espirituais. Você sabe qual é o teu dom? Você sabe qual foi o dom que o Espírito Santo de Deus te deu? Esse dom, ele revela, ou esses dons revelam a tua função, a tua posição, o teu lugar no corpo de Cristo. E na igreja nós não temos todo mundo com os mesmos dons. Os dons, a palavra de Deus diz que são diversos, são vários. E são vários, são diversos, porque a obra de Deus é grande. Jesus disse, a seara é grande. Há espaço, há lugar para todos nós. Nós não precisamos ficar brigando uns com os outros, por cargo, por posição, por determinada função. Não, querido. Há lugar para todos. E o chamado de Deus é para todos, não é para um grupo seleto. Não são apenas alguns dentre todos que Deus chama, Deus escolhe. Não, Deus chamou cada um de nós para realizar algo no seu reino, na sua obra. E você precisa entender isto. E você precisa compreender que Deus, Ele não nos dá uma tarefa para cumprir e nos abandona. Não, Ele, quando nos deu a tarefa, Ele nos capacitou. Ele nos dotou, Ele nos deu os dons para que nós pudéssemos então realizar a sua obra. Lá em Romanos, no capítulo 12, do verso 6 ao 8, está escrito assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. Aqui já é citado alguns dos dons que Deus nos deu para a realização da sua obra. Amém, querido? E é interessante pensarmos nessa capacitação que vem dele para as nossas vidas, que aqui neste lugar, nesta igreja, tem pessoas que necessitam do exercício do seu dom, porque na verdade o dom não é para mim, não é para deleite meu, não é para deleite teu, é para a edificação do corpo de Cristo, é para a edificação de pessoas. Aí onde entra o serviço. Uma vez que Deus me capacitou com determinado dom, Ele quer me usar na vida de alguém, a começar aqui dentro. Então há pessoas nesse lugar que dependem do exercício dos seus dons. E quando nós começamos então a exercitá-lo, eu creio que pessoas são curadas pela sua intercessão, intercessor. Se você tem um dom de interceder. Que pessoas nesta cidade, a cidade de Rio Branco, e basta você sair, andar por aí de carro ou a pé, à noite, ou até mesmo durante o dia, que você vai ver pessoas vidas, perambulando, vidas escravas do diabo, precisando ser libertas. Então pessoas nessa cidade, quando eu coloco em exercício o dom que Deus me deu, pessoas serão libertas pela minha pregação, pela minha oração, pelo meu ato de misericórdia, de compaixão. Pessoas irão permanecer ou vão querer permanecer nesta igreja, porque foram acolhidas por você. Dom de hospitalidade.
Tem pessoas na igreja que têm um dom de hospitalidade, mas está sentada no banco. Enquanto a entrada da igreja está vazia, as pessoas entram, se assentam nos bancos, escutam a palavra de Deus, recebem oração e vão embora, muitas vezes sem ser notadas, sem ter um acolhimento, sem ter uma recepção, sem ter uma atenção. Ah, mas é o pastor que tem que dar atenção, é o pastor que tem que acolher, é o pastor que tem que conversar com todas as pessoas, é o pastor que tem que segurar as pessoas na igreja. Será que é assim mesmo? Não, querido. Todos nós, de alguma maneira, podemos sim contribuir para a edificação da igreja. Pessoas crescerão neste lugar porque você vai exercer o dom de mestre e de ensino. Tem pessoas que têm esse dom de ensinar, né? Tem um dom de ensino. E pessoas serão edificadas, pessoas crescerão por meio desse dom. Não é só o pastor que ensina, não é só o pastor que prega, não é só o pastor que tem um dom de pastorear. Tem pessoas que têm um dom de pastorear sem ser pastor, título ou função. Mas ela tem o dom de cuidar, de trazer as pessoas para perto, ter uma palavra de Deus, um conselho, uma orientação, uma oração. O que eu quero chamar a atenção nesta noite da igreja é que a obra de Deus não é a obra de um só homem. A obra de Deus é a obra de todos nós. E nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Mas há muitas vidas, há muitas pessoas, há muitas almas para serem ganhas, para serem alcançadas antes que Cristo venha. Isso é tarefa da igreja. Quando falamos de igreja, falamos de nós, corpo de Cristo. Amém, queridos? Pastor, mas que mensagem para o dia 31? Que mensagem para o dia 31, pastor? Mas é a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. E a mensagem que nós vamos repeti-la durante todo o ano de 2025, porque 2025 será o ano do chamado para servir. Se você não quer servir, ou se você não serve, você vai estar no lugar errado. A igreja é um lugar para servos, a começar desse que vos fala. A igreja não é lugar de senhores. Senhores a tal ponto de nós colocarmos Deus como nosso servo. Hoje nós vivemos esta inversão. As pessoas, elas vêm à igreja para receber. Elas vêm à igreja para serem abençoadas. Elas vêm à igreja para serem atendidas nas suas necessidades. Elas vêm à igreja para ouvir uma boa pregação. Elas vêm à igreja para ouvir um bom louvor. Se o louvor não foi bom, elas saem insatisfeitas. Se a mensagem não for uma mensagem que massageou o seu ego, elas saem insatisfeitas. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui, viemos à igreja, viemos ao culto para cultuar a Deus e para servir a Deus. A igreja é lugar de serviço. E é no servir que eu sou abençoado. Quando eu me disponho, quando eu chego aqui, e quando nós falamos de culto, o que é culto? Culto no Velho Testamento era sacrifício. Culto no Velho Testamento era entrega. Culto no Velho Testamento era doação. As pessoas vinham para dar o seu coração, dar a sua vida, dar os seus recursos, trazer aqueles animais que eram oferecidos como sacrifício a Deus. Culto é doação, culto é entrega, culto é sacrifício. Nós precisamos sair da nossa casa com esta ideia, que quando nós chegamos aqui com o coração aberto, quando nós chegamos aqui com a disposição para adorar a Deus, para servir a Deus, nós saímos diferentes, nós saímos abençoados.
Aí não importa quem está pregando, se é o pastor ou outra pessoa, não importa quem está cantando, não importa se tem ou não instrumento, não importa se a igreja tem ar-condicionado, e glória a Deus que agora temos, mas nós não podemos vir à casa de Deus apenas para receber, mas nós temos que estar aqui, principalmente para oferecer, para nos doar a Deus. Amém, querido? Quarto lugar, servimos a Deus porque prestamos, ou iremos prestar, ou prestaremos contas a Ele. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 12, fala assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No fim da nossa jornada aqui nessa terra, nós iremos comparecer diante do nosso Deus. E Deus, Ele nos pedirá conta daquilo que fizemos com os dons que Ele nos deu. Deus nos pedirá conta se nós os servimos ou não. E qual a desculpa que nós vamos dar a Ele naquele dia? O que iremos falar? Ah, Deus, eu não tinha tempo, não tinha muito tempo, então eu não pude servir o Senhor. Ah, Deus, eu tinha outros compromissos. Eu estava preocupado muitas vezes em trabalhar, em me divertir, em desfrutar das bênçãos que o Senhor me dava, e não me sobrava tempo para te servir. Nenhuma dessas desculpas, querido, será aceita por Deus. Deus, Ele vai nos responder da seguinte maneira: sinto muito. Você está dando uma resposta errada. Eu, na verdade, o criei, salvei você, chamei você e ordenei a você para que tivesse uma vida de serviço aos outros. Ele nos pedirá conta do que nós fizemos com a nossa vida aqui nessa terra. E por fim, nós servimos a Deus porque seremos não apenas cobrados, não apenas iremos prestar conta a Ele, mas também, se assim agirmos, se formos servos bons e fiéis, nós seremos recompensados por Deus, né? Jesus, o Senhor, vai recompensar os seus servos naquele dia. Nós haveremos de receber do Senhor bênçãos espirituais, mas não somente bênçãos espirituais, como Jesus mesmo disse, quando Pedro falou para ele: Senhor, este aí não quis te seguir, mas nós abandonamos tudo e te seguimos, o que será de nós? E Jesus respondeu para Pedro: olha, em verdade eu te digo, que aquele que deixou a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, deixou família, deixou bens, esses haverão de receber, né? Muito mais, muitas vezes mais, famílias, bens, nesta vida e também no porvir. Na verdade, a bênção de Deus sobre as nossas vidas, ela não virá apenas quando estivermos lá. Aqui nós já seremos abençoados, quando nos colocamos à disposição do Senhor para servir a Deus e servir também o nosso próximo. Mateus capítulo 10, anotei esse texto aqui, quero ler com você. Mateus capítulo 10, versículo 42, fala assim: e quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E por fim, Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Quem são os santos? Quem são os santos? A igreja, os irmãos. Então, quando eu me disponho a servir, quando eu me disponho a abençoar pessoas, vidas, Deus haverá de me recompensar. Amém, queridos?
Então viva para servir a Deus, porque Deus tem nos dado Jesus como exemplo a seguir. Ele tem uma tarefa para nós, uma tarefa que nós devemos cumprir. Ele tem nos capacitado, nós iremos prestar conta a Ele, e nós seremos por Ele recompensados. Amém? No nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está. Eu sei que talvez nessa noite você veio para ouvir uma outra mensagem, mas esta é a mensagem que o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós. Deus quer nos despertar nesse novo ano, no ano de 2025, para que nós sejamos aquilo pelo qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser servos. E certamente uma vez quando eu entendo isso e procuro praticar, esta verdade, esse propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós, tudo à minha volta é abençoado, como também eu sou abençoado. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer usar você no ano de 2025. Se disponha, igreja, vamos nos dispor nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos usar, para que nós sejamos um canal de bênção na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. E eu quero nesta noite desafiar você, com seus olhos fechados, você fazer uma oração aí onde você está, uma oração de entrega, uma oração de consagração da tua vida a Deus, que você possa entrar nesse novo ano com esse coração disposto a ser usado por Deus, da forma como Ele quer, nas áreas onde Ele precisa, onde Ele tem capacitado você, para que você possa assim realizar o seu propósito, o seu chamado, aquilo que Ele, Deus, tem para a tua vida, em nome de Jesus.